O quarto episódio de Patrulha do Destino é intitulado Sex Patrol e nos mostra que nada de bom acontece depois da hora de ir pra cama. O episódio começa com um flashback, dessa vez em 1978, mostrando como Danny ainda era uma rua escondida em Londres e como a Dorothy era mantida ali como uma prisioneira, enquanto Niles continuava realizando seus experimentos ao redor do mundo. Essa história da Dorothy como uma prisioneira é um dos temas abordados nesse capítulo e que define boa parte da trama. E eu digo parte porque aconteceu tanta coisa nesse episódio que é até difícil a gente lembrar de tudo, mas vamos tentar. De volta ao presente, os membros da Patrulha do Destino tentam pensar em alguma maneira de trazer o Danny de volta, já que a Dorothy acidentalmente quebrou o tijolo enquanto brincava de esconde-esconde com seus amigos imaginários. É quando os Denizens, ou seja, os cidadãos que moravam no Danny, surgem para ajudar na missão. E como é bom ter Flex Mentalo e Maura Lee de volta na série. Como eu comentei na análise do episódio anterior, a Maura explica como o Danny é uma ideia, um conceito de amor, alimentado por felicidade, por risadas, por música, e por isso eles precisam fazer uma festa para trazê-lo de volta. E que cenas sensacionais de todo mundo trabalhando junto para a festa acontecer. A Rita preocupada com a organização, o Flex Mentalo usando seus poderes para enfeitar tudo, sem contar a sequência em que ele faz a Dorothy levitar pra pendurar o globo de espelhos, cara, que é muito fofinha, muito bonitinha mesmo. Eu adorei o modo como o Flex e a Maura Lee fizeram a Dorothy se sentir especial, se sentir querida, porque tirando a Rita e o Niles em alguns momentos, os outros personagens não têm esse cuidado com ela. Em se tratando do chefe, isso fica ainda mais claro nesse episódio do que nos anteriores. É claro que ele ama a Dorothy, ele quer protegê-la a todo custo e é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Mas são poucos os momentos em que ele demonstra afeto. Ele demonstra muito mais uma super proteção do que carinho. Mas isso não quer dizer também que o personagem tá ruim, muito pelo contrário. Na primeira temporada, o Niles foi basicamente o MacGuffin do roteiro. Ou seja, ele era a motivação para os personagens partirem em uma jornada. A Patrulha do Destino estava atrás do Niles, e por mais que nós tivéssemos algumas cenas e flashbacks que desenvolvessem o chefe, ele não teve tanto destaque assim na primeira temporada. Agora, a gente tá vendo o Niles interagindo de verdade com os outros membros da Patrulha do Destino. E isso tá maravilhoso, até porque o Timothy Dalton é um ator maravilhoso. Só que quem também já tá começando a ver um outro lado do Niles, agora que tá passando mais tempo com ele, é a própria Dorothy. É claro que muito disso também se deve ao fato do Candlemaker estar ficando mais forte. Vocês repararam como nos primeiros episódios ele tava se comunicando de maneira mais rudimentar? Dorothy, ajuda, pedido. Agora, como a própria Dorothy percebe, ele já tá formulando as suas frases de maneira mais articulada. Ela inclusive diz que nem parece ele falando. Ou seja, cada vez mais ele tá se tornando real, justamente porque a Dorothy tá sucumbindo às suas vontades. Mas afinal de contas, ela já tem 100 anos e 3/4 de idade, ela não quer mais ser tratada como uma criancinha, ela não quer ser mandada pra cama. Ela só não percebe que tá sendo manipulada pelo Candlemaker e pouco a pouco isso vai trazendo o vilão pra realidade. A gente chegou até bem perto de ver a Dorothy destruindo o Danny, mas ela conseguiu se controlar e isso não aconteceu. E quem também presenciou isso foi o Cyborg, que depois da sua desilusão amorosa decidiu voltar pra Mansão Destino. A participação do Victor não foi tão significativa assim, mas foi justamente da conversa entre ele e a Maura Lee que saiu uma das lições desse capítulo. Não importa o seu passado ou o passado de outra pessoa, não importa o que aconteceu, já existe muito ódio no mundo. Se o seu coração sente amor em algum lugar, fique lá. É basicamente uma mensagem sobre amor, sobre perdão, sobre aceitação, que é o que boa parte da Patrulha do Destino tá procurando. A gente sente isso também na conversa entre o Larry e o Homem-Robô. Eu gostei muito da participação do Cliff nesse episódio. Como eu tava comentando nos últimos capítulos, ele tava num ciclo de negação, simplesmente depositando a culpa de tudo que acontecia no chefe e se colocando em uma posição de superioridade. Aqui ele foi confrontado pelo Niles, que falou, sim, eu fiz merda, eu sei que eu fiz merda, eu tô admitindo, mas agora a merda já tá feita e a gente tem que aprender a conviver com essa nova realidade. Supera.
Quer metanfetamina? E do Cliff revoltado, nós passamos pro Cliff doidão. Só Patrulha do Destino mesmo pra fazer isso acontecer. Mas ainda com seu estado de consciência alterado, o Homem-Robô tem outro choque de realidade. Ele tenta incentivar o Larry a se unir à festa, que continua na sua jornada de autopiedade e ficou um pouco mais apagado nesse capítulo. Mas o Homem Negativo, fazendo jus aí ao seu alter ego, o confronta quando o Cliff diz que tudo que os filhos fazem é atormentar a vida dos pais. Mas o Larry diz que não. Os filhos nada mais são do que um reflexo da maneira que foram criados. Então, se os filhos dele e do Homem-Robô são os ferrados mentalmente e que têm diversos problemas, a culpa é deles. E pela primeira vez, o Cliff tem um pingo de lucidez e pensa, ok, talvez eu não seja um pai tão bom quanto eu pensava. Mas como é Patrulha do Destino, não dá pra gente se focar em resolver apenas isso, as coisas têm que ficar ainda mais bizarras. A gente percebe ao longo desse capítulo como a Rita fica admirando o Flex. E o que podia ser apenas uma atração romântica, o que eu confesso que não me passou pela cabeça, eu não achei que a Rita fosse se interessar pelo Flex, na verdade se mostra mais uma tentativa da personagem em aprimorar os seus poderes e tornar-se cada vez mais heróica. O Flex diz que ele apenas esvazia sua mente para conseguir controlar as suas habilidades e que a Rita devia tentar fazer o mesmo. Só que ela diz que a única vez em que foi capaz de não pensar em nada foi lá no Danny, quando a Patrulha do Destino se encontrou com o Flex e ele... Vocês se lembram o que aconteceu lá, né? Enfim, ela pede para que ele faça aquilo de novo. Acontece que isso gera duas consequências. A primeira é que a Rita revive um trauma do seu passado, que estava apagado na sua mente, mas ainda assim criava um bloqueio que a impedia de atingir todo o seu potencial. Ela redescobre que desde pequena a sua carreira foi construída com a sua mãe transando com um produtor cinematográfico para que ela conseguisse um papel no filme. Ela tinha esse bloqueio na sua mente, né? Ela tinha testemunhado esse episódio, mas provavelmente apagou isso da sua mente como uma forma de preservação, só que isso mais uma vez traz à tona o que o Larry falou pro Cliff. O modo como a Rita se comporta e se comportava antes do acidente, as inseguranças dela, tudo isso são reflexos do que aconteceu quando ela era criança. E é devastador descobrir isso, não só pela situação que por si só já é extremamente errada e é triste porque a gente sabe que ainda é uma realidade, muita gente ainda se submete a esse tipo de situação, mas também porque a Rita tava tendo um desenvolvimento muito bacana. Ela tinha abraçado o lado heróico, tava mais feliz, tava mais divertida e esse episódio vem como um balde de água fria pra personagem. Mas, como eu falei, nós tivemos duas consequências pra esse momento. Para que a Rita conseguisse acessar suas memórias e tentasse desfazer o bloqueio, o Flex precisava mantê-la em um estado de orgasmo constante, e isso atraiu a atenção do Mr. Evans. Nos quadrinhos, Mr. Evans é um ser que se alimenta de luxúria e libido. Ele é um dos precursores do apocalipse e clama ser a serpente que tentou Eva a comer a maçã no Jardim do Éden. Nas HQs da Patrulha do Destino, ele provoca um orgasmo constante em uma cidade inteira para se alimentar dessa energia sexual e ter poder suficiente para destruir a humanidade. Os Sexmen, que são agentes que surgem quando existe alguma anomalia no campo sexual, aparecem, mas quem salva o dia é o Homem-Robô, já que ele é o único que não é afetado pelos poderes do Mr. Evans. Depois disso, a Jane assume a personalidade da Scarlet Harlot e absorve toda a energia sexual restante para impedir que o Mr. Evans ressurja. Como a gente viu na série, até que a adaptação conseguiu pegar muitos dos elementos das HQs. Mas em vez do Mr. Evans ativamente provocar o desequilíbrio sexual, ele foi atraído pelos orgasmos da Rita. A presença dos Sexmen foi muito divertida, eles conseguiram transformar os personagens que nos quadrinhos têm um visual meio alienígena em uma paródia dos caça-fantasmas, inclusive com fantasmas sexuais que só uma série com classificação indicativa para maiores de 18 anos conseguiria fazer. Toda a situação do Mr. Evans parindo uma criança que pode destruir a humanidade e a Hammerhead enfia o moleque de volta no cara. Mano, é uma situação tão absurda, mas que funciona tão bem na série. Que bom que a gente tem Patrulha do Destino pra poder tirar um pouco a nossa cabeça da loucura que tá acontecendo no mundo e mergulhar na loucura desses personagens tão incríveis.
Apesar de ter adorado o modo como a história foi adaptada, apesar de ter adorado o Sexman, eu queria ter visto um pouco mais da Scarlet Harlot de fato usando seus poderes. Poderia ser ela, por exemplo, quem se livrasse dos fantasmas sexuais ali no final, mas é uma coisa só que poderia ter sido diferente, não é uma coisa que chega a incomodar. Achei bacana as outras personalidades da Jane percebendo como elas são importantes nos momentos em que se fazem necessárias. A Jane sabe que o que mais importa pra elas é a sobrevivência da Kay, mas se a bela filha do carrasco, por exemplo, ser a personalidade dominante, como elas vão se sustentar? Ela só sabe pintar, ela não sabe fazer outra coisa. Se a Hammerhead ficar no comando com essa personalidade explosiva, quem garante que isso não vai levar a Kay a ser morta? A Jane, assim como a Miranda também era, é uma personalidade que sabe se adaptar à situação e fazer o necessário para garantir a segurança da Kay, mesmo que para isso ela tenha de conviver com um bando de desajustados. Eu confesso que esperava um pouco mais do Larry nesse capítulo, talvez ele interagindo mais com os Denizens, talvez mais uma cena musical dele, até porque foi justamente essa interação que levou a um dos melhores capítulos da primeira temporada. Mas a Dorothy cantando Pure Imagination, de verdade, meus olhos encheram de lágrimas. Eu amo essa música, ela foi criada para a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971, mas é impressionante como a letra dela combina com o que é o Danny. É um mundo de pura imaginação. Assim como a própria Patrulha do Destino, assim como esse universo de super-heróis. A Abigail Shapiro foi uma excelente adição para a segunda temporada da série. Ela tá mandando bem demais como a Dorothy e eu realmente espero que nós tenhamos mais momentos musicais para personagem, já que a atriz tem um passado na Broadway e seria interessante isso ser mais explorado. Agora a Patrulha do Destino tá completa mais uma vez, só que tá todo mundo quebrado, todo mundo no fundo do poço e o Candlemaker cada vez mais forte. Inclusive, eu não duvido nada que nos próximos episódios ele já esteja poderoso o suficiente para influenciar os pensamentos dos outros membros da Patrulha do Destino e com isso se tornar ainda mais real. Mas eu só consigo pensar que, cara, esses personagens já estão tão no fundo do poço que agora só resta ir pra cima. Chegando mais ou menos na metade da temporada, eu espero que eles comecem a agir de maneira mais heróica. Mas não muito, porque a gente sabe que mesmo nos quadrinhos, a Patrulha do Destino nunca fez o tipo de nós somos super-heróis e salvamos o dia. Mas eu acho que eles precisam de uma vitória, eles precisam sair de um confronto com a sensação de a gente ainda consegue fazer algo de bom. Inclusive, temos uma versão 2.0 do Homem-Robô a caminho, mas o que vai sair daí, nós só podemos esperar pra saber. Adivinha só? Foi o meu episódio favorito dessa segunda temporada, pra variar, né? E mesmo com muitas situações bizarras, muitas situações tristes e negativas, a mensagem no final do episódio, da Maura Lee e do Danny, deixa a gente com uma esperança de dias melhores. Não só pra Patrulha do Destino, mas pra nós mesmos. Enfim, essas foram as minhas impressões do quarto episódio de Patrulha do Destino. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Já que a Dorothy acidenta pra aprimorar os seus poderes. Trauma nos... vai cair no prédio esse avião, ué. Porra. Scarlet Harlot pra absorver